Bom, vamos lá então, pessoal. Continuando aqui com o nosso projeto, agora a gente vai começar realmente a parte que é mais legal, que é a parte que a gente vai interagir com o nosso back-end, tá bom? A gente vai interagir com a nossa API que já está rodando aqui no nosso servidor. Então, primeira coisa, a gente vai precisar importar algumas dependências, tá bom? A gente precisa de algumas dependências que serão utilizadas para fazer tanto a transformação do nosso dentista em um JSON para poder colocar dentro da requisição HTTP, e a gente precisa também é, das bibliotecas que vão fazer a requisição HTTP também. Tá bom? Então a gente vai precisar importar esses carinhas agora. Então vamos aqui no Gradle Scripts, aqui no Build Gradle Module App. Então a gente vai colocar mais alguns imports aqui, tá bom? Então o que a gente vai precisar aqui? Ó? Então, depois do último aqui, olha, vou até colocar aqui um comentário. Vou colocar aqui, ó, dependências para acessar a API. Qual que a gente vai precisar aqui? Então a gente vai precisar primeiro, lembra do JSON, da biblioteca JSON do Google? Então a gente precisa dela para poder converter o nosso dentista em um JSON. Então a gente vai colocar aqui, né, o com.google.code.json, dois pontos JSON, JSON, dois pontos, 2.8.2, tá bom? Essa é a versão que a gente vai usar. A gente também vai precisar de um outro que vai ser o com.squareapp.okhttp3, dois pontos, okhttp, dois pontos, 3.10.0. Essa biblioteca ela é responsável para a gente poder manipular o JSON. Então a gente vai pegar um objeto e converter em JSON de uma forma bem simples, a gente já viu numa última aula aí, né? E esse carinha aqui a gente vai utilizar para poder fazer a requisição HTTP de uma forma bem simples. A gente não vai precisar programar, né, toda a parte da conexão. A gente já vai utilizar uma biblioteca que faz isso para a gente. E a gente vai precisar de mais uma, que vai ser a org.jetbrains.anco, dois pontos, anco-sqlite, 2.0.10.4. Bom, o que essa biblioteca faz? Essa biblioteca ela vai permitir que a gente faça as requisições de forma assíncrona. O que acontece? Quando a gente está trabalhando com o Android, não é possível você fazer uma requisição para uma API ou até mesmo para um banco de dados local, por exemplo, para o SQLite, sem que você faça isso a partir de um outro processo, tá? O que a gente chama de thread. Ou seja, na thread principal você não pode fazer isso, porque o que pode acontecer? A sua API ela pode estar fora do ar. Então, o que acontece? Vai levar um tempo para que o servidor devolva essa informação para o telefone, para o dispositivo. E nesse tempo, o usuário vai ficar com a sensação de que a aplicação travou. Então, isso não é legal. Então, como que a gente faz? A gente faz essas requisições a partir de uma thread separada e se acontecer algum problema, é essa thread que vai parar. E o interessante é que a thread principal ela continua funcionando, então você até consegue colocar outras funções na thread principal, enquanto a outra thread está fazendo lá a requisição com o banco de dados ou mesmo com uma API. Tá bom? Então a gente vai utilizar a API do Anco, né? Aliás, a API não, a biblioteca do Anco da própria JetBrains para poder fazer isso, tá? Vou dar um sync now então aqui, né? Vou salvar e vou dar um sync now para a gente sincronizar e ver se ele consegue baixar para a gente aqui todas as bibliotecas sem problema. Beleza, ó, o meu baixou tudo certinho, ó, não tem nenhuma mensagem de erro, então a gente já está pronto para utilizar, tá bom? Legal, o que a gente vai fazer agora, né? Quando a gente clicar no botão gravar, a gente quer que ele pegue esses dados e a gente quer que ele crie um objeto dentista, porque vai ficar muito mais fácil a gente manipular um objeto do que a gente ficar manipulando essas strings que estarão preenchidas aqui no formulário, nos edit texts. Então, o que a gente vai fazer? Aqui na nossa classe, né, aqui no nosso pacote do projeto, eu vou criar um pacote novo, tá bom? Vou criar aqui um package, vou chamar esse package de model, né? Vou criar o modelo aqui de um dentista. E dentro desse model eu vou criar
um Kotlin File Class, né? Vou criar aqui uma classe que eu vou chamar de dentista, tá bom? Vou dar um OK e tá pronto aqui, ó, tá criada a nossa classe dentista. Como que a gente vai criar essa classe? Ela vai ter basicamente aqui, né? Olha, ela vai ter o nome, né? A gente já tem que inicializar. A gente vai ter um CRO, inicializa também. Vamos ter um e-mail, inicializa, e vamos ter um telefone e inicializa ela também. Uma boa prática, criar aqui o toString, né? Então vou criar aqui um alt insert, vou pedir aqui o toString, todos os campos mesmo, OK, prontinho. Está feito aí o nosso método toString. Esse método é útil para quando a gente quiser exibir o conteúdo do objeto sem precisar ficar chamando parâmetro por parâmetro, né? Atributo por atributo. Você só chama o próprio objeto e ele já mostra para a gente, ele chama automaticamente o método toString, facilita bastante. Então, beleza, está criado aqui o nosso model dentista, tá bom? Uma outra coisa que a gente vai precisar também é o seguinte, não é legal a gente, quando clicar no botão, né, então imagina que a gente está aqui no cadastro dentista activity, né, quando a gente clicar no botão, a gente fazer tudo aqui já, né, no onCreate aqui da classe, né, e dentro do método de clique do botão gravar. Não, a gente vai separar um pouquinho as coisas aqui. Então a gente vai criar um outro pacote aqui, olha, que a gente vai chamar de HTTP, tá bom? Então, tudo que for relacionado às minhas conexões HTTP, eu vou criar aqui dentro. E vou criar uma classe, tá? Java, uma classe Kotlin, que a gente vai chamar de com H maiúsculo, HTTP helper. Ou seja, é uma boa prática a gente colocar esse helper naquelas classes que nos auxiliam a fazer alguma coisa, tá bom? Essa classe HTTP helper, ela vai auxiliar nas conexões HTTP. Então, por isso que a gente vai utilizar esse sufixo helper aí. Vou definir que ele é um class, OK. Aí ele já vai criar para a gente aqui a estrutura básica da nossa classe. Bom, o que essa classe vai ter? Por enquanto, ela vai ter somente uma função, né, um método, que vai ser o método post. E esse método ele vai precisar de um JSON string, tá bom? Por que a gente vai fazer isso? Se a gente vir aqui no Postman, né, se a gente for aqui num post, o que a gente faz? Olha, a gente passa no body da requisição, olha, no body da requisição post, a gente passa um JSON, que nada mais é do que um string com um formato conhecido, né? A gente sabe que essa primeira informação é o nome de uma chave, que isso aqui é o valor dessa chave, vírgula, a segunda chave e o valor dela, vírgula, e assim sucessivamente. Então o JSON é esse padrão, mas no fim das contas ele é simplesmente um string. E é interessante porque numa comunicação HTTP a gente só consegue colocar string. Então, isso vem muito a calhar aqui para o que a gente precisa, tá bom? Uma outra coisa, o header, né? Quando a gente faz a conexão, quando a gente faz o send aqui, que a gente abre a conexão, a gente tem que dizer qual é o content type, qual é o tipo de informação, qual é o tipo de dado que eu estou mandando dentro do body da conexão. Aqui a gente vê, olha, que ele colocou aqui um application JSON. Então, quando essa requisição ela chega no servidor, o servidor sabe que o formato da informação que está vindo dentro do body da conexão é um string num formato JSON. Então, essa informação será passada lá para o back-end e o back-end vai saber como tratar isso, tá bom? Na verdade, isso aqui não é bem para o servidor Apache, né? Nem para o Nginx. Isso aqui é para o back-end. O back-end vai ler o cabeçalho da requisição e vai entender que o conteúdo que está vindo ali é um JSON. E aí ele sabe como lidar com o JSON através lá do Spring Boot, que no caso aqui que eu estou utilizando, tá bom? Legal, então a gente precisa mandar na requisição esse cabeçalho aqui, ó, content type, e a gente precisa dizer que é um application JSON, tá bom? Além disso, a gente vai acrescentar mais uma coisa que aqui não foi colocado, que é o UTF-8, que é a codificação, aquilo que permite que a gente possa mandar qualquer caractere,
tá bom? Os caracteres universais, né? Com acento, sem acento e tudo mais, tá bom? Para não ter aquele problema de codificação, às vezes o registro vai ser gravado no banco com os caracteres malucos lá. Por exemplo, você colocou José, em vez de sair a letra E com acento, ele grava um código maluco. Então o TF8 vai resolver isso para a gente também. Então, além disso, a gente vai colocar no nosso content type o application JSON e mais a nossa codificação de página, tá bom? Legal, então a gente vai começar a criar aqui. Então, só mais uma coisa, né? Para a gente poder fazer a conexão, a gente precisa saber qual é a URL, né? Então a gente está usando aqui localhost, mas lembra que aqui para o telefone não pode ser localhost, porque senão ele vai procurar o servidor dentro do próprio celular, e o celular não é o servidor. Então você vai ter que fazer o seguinte, pessoal, você abre aí o prompt de comando do seu computador, dá um ipconfig e verifica qual é o IP do seu computador. Tá? No meu caso aqui é 192.168.15.10, então é essa URL que eu vou precisar. Então aqui onde está localhost, a gente vai substituir pelo IP. Né? Então vai ficar 192.168.15.10, 2.80.80/odonto/dentistas aqui no meu caso, tá bom? Então eu vou definir isso primeiro. Então aqui o método post, então já vou definir aqui a URL, né, do servidor. Então vou criar aqui uma constante, vou chamar de URL, que vai ser o que? HTTP 192.168.15.10 2.80.odonto/dentistas. Essa é a URL aqui do meu computador. No computador de vocês, verifiquem qual é a URL que está aí, tá bom? Numa aula futura eu vou mostrar para vocês como que a gente publica o nosso servidor lá na AWS. E aí esse IP, né, a gente vai ficar também diferente, porque a gente vai colocar o IP da aplicação lá na AWS, tá bom? Mas por enquanto a gente vai usar a local mesmo. Beleza. O que eu vou fazer agora? Mais uma informação que a gente precisa. Vou definir o cabeçalho, né? Preciso colocar aquele application lá, né? O application/JSON, aquele content type, para eu dizer para o servidor qual é o tipo de informação que eu estou mandando dentro do body da requisição. Então, eu vou criar aqui, olha, uma constante também, eu vou chamar de header HTTP. É igual. Aí a gente vai utilizar agora uma classe do OKHTTP3. Tá bom? Então a gente já vai começar a utilizar, porque ele que vai saber como pegar esse cabeçalho, esse string, na verdade, que é um string, né? Se você olhar aqui, olha, é simplesmente uma string. Só que como que eu coloco essa string dentro do cabeçalho? Então a gente vai utilizar uma classe do OKHTTP3 que se chama MediaType, e ele sabe como colocar isso dentro do cabeçalho, sem a gente se preocupar em como que isso é feito. Então vou dizer aqui, ó, que ele vai receber um MediaType.parse. Ops. De novo aqui, MediaType.parse. E aí eu vou passar para ele essa informação aqui, ó. Cuidado, pessoal, tem que escrever isso aqui certinho, tá? Application/JSON. E vou passar também o car7 igual o TF-8, tá bom? Para a gente poder fazer a codificação de caracteres aí de forma correta. Então, ó, application/JSON ponto e vírgula, car7 igual TF8. Então ele sabe que isso daqui tem que ir no content type do cabeçalho, tá? Na opção content type do cabeçalho. Bom, o que mais que a gente vai fazer? Eu vou criar o cliente, né? Ó, vou criar um cliente que vai disparar, né? Que vai disparar a requisição, tá bom? Então aqui no nosso telefone, no nosso dispositivo, a gente precisa ter um client que vai chamar o HTTP, que vai chamar a requisição HTTP. No celular, por exemplo, a gente tem lá o Chrome, ou o Firefox, ou o seu navegador de internet. Esse cara é o client. A gente tem que ter um client aqui também no Android, tá bom? Que não vai ser nem o Chrome e nem o Firefox, não vai ser nenhum navegador. É um client do próprio OKHTTP3 aqui. Então a gente vai chamar aqui, olha, eu vou criar também aqui um val, vou chamar de client, que vai ser um OKHTTP. HTTP, às vezes ele não importa, então vou só fazer isso daqui. HTTP client, deixa eu ver, Alt Enter, já importou para a gente, está aqui, ó, tá bom? Então já temos o client. O que mais que a gente precisa? A gente precisa do body da requisição. Então o que a gente vai colocar dentro do body da requisição? Então se a gente olhar aqui, pessoal, ó,
pensando aqui no Postman, o que vai dentro do body da requisição? Vai o JSON, não é? Então, é isso que a gente vai colocar agora. Então, a gente vai criar o body da requisição, tá? Então, vamos criar aqui um val. Vou chamar de body, né, para ficar um nome bem sugestivo, é igual. A gente vai usar aqui também uma classe request body. Ele não está importando. Eu vou já importar ele aqui direto para ele não ficar. Import, ok, http3 ponto, request body. Prontinho. Aí ele não fica aqui dando erro para mim. Ponto. Create. Aí o que a gente vai colocar nesse body? A gente vai colocar o cabeçalho, né? Então vou colocar aqui o cabeçalho, vírgula, o JSON. Esse JSON a gente vai enviar quando a gente fizer a chamada do método post. Então, quando a gente chamar o post, a gente vai mandar o string no formato JSON aqui para esse método. E aí a gente vai chamar aqui, né, na hora que a gente cria o body da conexão, a gente vai usar essa classe requestBody do OKHTTP3, que vai criar para a gente o body. Para criar o body, ele precisa do cabeçalho e precisa do conteúdo realmente que vai no body. Então, olha, o header que ele vai criar, que é esse carinha aqui, e mais o body que a gente vai jogar o JSON, tá bom? Então, ele precisa dessas duas informações para que tudo funcione aí sem problema. Legal, então olha só, eu já tenho a URL, já tenho o cabeçalho, já tenho o client e já tenho o body. Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a requisição, a gente vai construir a requisição. Então, vamos lá, vamos construir a requisição HTTP, né, para o servidor. E essa requisição, ela não vai ser uma requisição simples, ela é uma requisição post. Lembra que a gente tem post, put, delete, né, get. Aqui a gente vai criar uma requisição post. Então, como que a gente vai fazer isso agora? A gente vai criar aqui, olha, vou criar aqui um var, vou chamar de request, né, porque é uma requisição. Pode ser qualquer nome, tá, pessoal? Mas eu vou chamar aqui de request igual. Vou chamar o request builder, que também ele não está importando aqui direto, então vou fazer aqui um import aqui na mão. Import, ok, http3 ponto request, o request builder, peraí, aliás, é só o request, né, que a gente quer, na verdade, http3 ponto request, esse carinha aqui que a gente quer. Então, a gente vai chamar aqui, olha, o request ponto builder. Aí eu vou construir ponto URL. Qual é a URL que a gente vai passar? Essa daqui. Ponto. Qual é o método de requisição que a gente vai fazer? É um post. Então, ó, tem um post aqui. Se fosse um put, ó, tem um put. Se fosse um get, tem um get. Se fosse um delete, tá bom? Então, a gente vai fazer um post. Então, post. O que vai dentro desse post? Vai o corpo da requisição, o cabeçalho e mais o JSON que a gente está colocando dentro desse body. Ponto build. Construo aqui a minha requisição. Então, vamos dar uma olhadinha melhor aqui. Então, o que o meu objeto request ele vai fazer? O que ele é? Ele é um construtor de requisição para essa URL. Qual vai ser a requisição? Vai ser uma requisição post. O post, eu preciso colocar o conteúdo dele. Eu vou mandar alguma coisa. Se eu estou fazendo um post, eu vou mandar alguma coisa para o servidor. Então, eu vou colocar o body. O body, o que tem? O body ele tem o nosso cabeçalho, que é o application JSON, que para eu dizer para o servidor que eu estou mandando no body um JSON, e tenho o próprio JSON, que é a string que a gente vai passar quando chamar o método post aqui, tá bom? Beleza, aí a gente vai usar o JSON para fazer aqui transformar o objeto dentista em um JSON, tá bom? Legal. O que mais que a gente vai fazer agora? A gente vai chamar a requisição. A gente vai fazer a requisição ser executada. Então, a gente vai criar aqui, olha, a gente vai fazer o seguinte, vai utilizar, né, o client que a gente criou aqui, né, para fazer a requisição. E receber a resposta, né? Lembra que quando a gente faz um post, a gente recebe como no body da resposta, né? Olha, a gente recebe aqui um JSON
com os dados que foram salvos e aí com o código que foi gerado lá no banco de dados. Então, a gente vai utilizar o client para fazer a requisição e receber essa resposta. Então, a gente vai fazer o seguinte aqui. Então, a gente vai fazer aqui um var. Eu vou chamar aqui, var não, né? Pode ser um val. Vou chamar aqui um response, vou criar aqui um response. Esse nome pode ser qualquer nome, pessoal. Aqui pode ser batatinha, tá bom? Mas é legal o response que fica bem claro. É a resposta da requisição HTTP que a gente fez. Então, vou chamar aqui um response. Aí eu vou chamar aqui o client, vou chamar, né? Igual. Ele vai ser quem? O client.newCall. Vou fazer uma nova chamada. Uma nova chamada para quem? Para o meu request, para esse request que eu construí aqui, né? Request.execute. Então, ele vai executar para mim essa chamada, tá bom? Então, é assim que vai funcionar. Então, a gente vai fazer aqui uma chamada do client para essa requisição e eu vou mandar executar, tá bom? Então, o client é o cara que vai fazer a chamada. E para fazer a chamada, ele precisa do conteúdo da requisição. O conteúdo da requisição está aqui no request, tá bom? E o execute é o cara que vai mandar executar. Beleza? A gente pode fazer o seguinte também. Essa resposta que ele retorna para a gente é um string JSON. Então, a gente pode fazer o seguinte aqui, olha. A gente pode pedir para que esse post, esse método post, ele retorne para quem chamar um string. E a gente pode fazer o seguinte aqui, olha. A gente pode fazer agora um return, né? Response, ponto. Aí eu vou pegar o body dessa resposta, ponto, toString, e vou retornar para quem chamou, tá bom? E aí quem chamou o post vai receber de volta o JSON, e aí você faz com esse JSON o que você quiser lá na lógica da sua aplicação. Tudo bem?